Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu acabei de assistir O Curioso Caso D. Daí temos aqui 6 episódios, se eu não me engano. 6 episódios. O primeiro é sobre o Ban Margera. Pra quem não conhece, ele é um skatista que ficou bem... na verdade, a carreira dele começou aí no skate, né? Ele já tinha várias marcas que patrocinavam ele e tal, mas ele ficou mais famoso ainda entrando no Jackass, né? E o que acontece? É uma história, assim, conta a história dele, mas conta a história de outras duas mulheres ali que se envolveram nessa trama, ou nesses acontecimentos na vida do Ban Margera ali, que, assim, é uma loucura. E tem até um grau de periculosidade ali bem grande por conta da internet. Bora lá, então. Vou falar aqui um pouquinho sobre o Ban Margera, né? Só que uma coisa que eu fiquei impressionada é que no documentário não fala que uma das mulheres foi namorada dele no documentário. Mas depois eu fui pesquisar aqui e realmente ela foi namorada dele. Então, não sei porque no documentário eles tiraram isso daí do assunto e ficou meio estranho agora que a gente sabe que ela foi namorada dele, porque ali o que mostra é que ela só queria ajudar ele psicologicamente, sabe? Bom, o Ban Margera, cujo nome é Brandon Cole Margera, né, é um skatista, dublê, cineasta e personalidade da televisão americana, mais conhecido em seu papel no reality show Jackass e suas derivadas Viva La Ban e Bans e outras coisas, outros projetos que ele tem aí, né? Sua vida tem sido marcada por altos e baixos, incluindo fama, problemas com abuso de substâncias e conflitos legais. Nesse programa que eu assisti hoje, aparece o Steve O. E o Steve O diz que quando ele conheceu o Ban, ele não fazia uso de álcool, não fazia uso de drogas, ele era super bem financeiramente, sabe? E, tipo assim, e quem tava ferrado nessa época era o Steve O, né? Então ele falou assim que que enquanto o Ban estava aqui, ele estava ferradão e ele fez o Jackass. E talvez toda essa fama do Ban fez com que ele usasse aí substâncias como drogas e álcool, né? Bem, o Ban nasceu aí em 28 de setembro de 79, na Pensilvânia, ganhou destaque nos anos 2000, quando ele participou aí do Jackass, né? Onde ele realizava manobras perigosas e pegadinhas extremas. Na verdade, ele era bem sem noção, assim, ele fazia umas coisas muito absurdas, né? Apesar do sucesso, Ban lutou por anos contra o alcoolismo e o vício em drogas. Sua vida pessoal se tornou cada vez mais instável, com várias internações em reabilitação e incidentes públicos envolvendo violência e comportamento errático. Em 2021, após a morte de um amigo de colega, do Ryan Dunn, em um acidente de carro em 2011, Ban enfrentou crises ainda mais profundas. Ele foi demitido do Jackass por violar seu contrato de sobriedade, o que levou a uma série de ataques públicos contra o John Knoxville, e outros membros do elenco, né? Ele se casou aí em 2013 com a Nicole Boyd e eles tiveram um filho que é o Phoenix, né? Em 2017, não sei se é assim que pronuncia. No entanto, devido aos seus problemas com drogas e um comportamento violento, a Nicole pediu o divórcio em 2021 e obteve uma ordem de restrição contra ele. O Ban também enfrentou batalhas judiciais pela custódia do seu filho, né? Agora vamos aí para a situação de 2023 e 2024. Ele foi preso várias vezes em 2023, incluindo por agressão doméstica e violação da liberdade condicional. Ele alegou estar limpo e chegou a se reconciliar brevemente com o Knoxville. E em 2024 ele foi preso novamente por supostamente ameaçar sua ex-namorada e violar uma ordem de restrição. Ele continua sendo uma figura controversa, com fãs torcendo por sua recuperação, enquanto outros criticam seus comportamentos autodestrutivos, né? E sua história serve de alerta sobre os perigos da fama precoce e do vício, né? Talvez, né, depois que ele foi aí pro Jackass e tudo aquilo aconteceu, ele já era bem famoso no mundo do skate, na verdade. Mas com o Jackass ele ficou mais ainda, né? E talvez tudo isso tenha mexido com a cabeça aí, digamos, né? E daí o que acontece? Daí aparece a Lima Jeremovic, não sei como que fala, eu vou colocar aí na tela para vocês o nome dela. E ela aparece no programa como uma auxiliadora em problemas mentais usando óculos de realidade virtual. Uma coisa que eu já fiquei pensando quando eu vi ela
com essa proposta, né, de cuidar da saúde mental com esse tipo de tecnologia, né, eu fiquei pensando, tá, essa mulher estudou o quê, né? Porque para você vir com uma proposta assim, você tem que ter estudado. Isso não surge do nada, né? E foram essas as alegações que depois entra na história, é a BJ Investigates, né? Que vou contar um pouquinho a história dela também, porque a história dela e da Lima e do Ban se conectam ali, né? E o que acontece? A Lima apareceu e lá no programa que eu acabei de assistir, diz que ela teve a tutela por um tempo do Ban Margera. Então, só que em alguns lugares fala que não, que ela nunca teve. Só que ela teve a tutela não de bens financeiros. Bens financeiros sempre foram com o pai e com a mãe dele. Mas ela teve a tutela para que ajudasse ele com a saúde mental, entendeu? Para que ele fizesse tratamentos que ajudassem ele aí a controlar o vício em drogas e em álcool, né? E daí diz o seguinte, ela é ex-namorada do Ban, que em 2023 teve um papel significativo em sua vida, incluindo alegações de que ela estava controlando seus assuntos financeiros e pessoais. Na verdade, os financeiros, ela lá fala mesmo que ela nunca tocou em nada financeiramente dele, né? No entanto, não há registros oficiais de que a tutela do Ban tenha sido transferida para ela. Então, para mim, essa informação ficou bem confusa. Eles tiveram um relacionamento conturbado e tumultuado em 2023 após o divórcio de Nicole Boyd, né? Ban acusou Lima de tê-lo manipulado, controlado suas finanças e até mesmo mantê-lo refém em sua casa na Flórida. Ele chegou a postar vídeos no Instagram pedindo ajuda, alegando que Lima e seu empresário na época estavam explorando sua condição mental e vícios. O que acontece? Essa BJ, agora a gente vai ter que falar um pouquinho dela pra gente poder entender o porquê que depois também o Ban se voltou contra a Lima. Porque ali no documentário, ele, tratava ela super bem, depois do nada ele começou a xingar ela um monte, né? Então, o que é essa BJ? Ela foi responsável por uma onda, né? Que dizia Free Britney, que era quando a Britney Spears aí tava bem mal e ela ficou sabendo que eram outras pessoas que estavam controlando a vida da Britney, então ela foi responsável por fazer essa onda aí de protestos, né, para pedir a liberdade aí da vida da Britney Spears, né, e realmente conseguiram com essa pressão aí, né. E o que acontece? Ela é uma advogada e ela vai atrás dos documentos e tudo, traz no seu canal para os fãs analisarem e dizerem o que eles acham de tudo aquilo que ela tá trazendo, né. E daí o que acontece? Quando ela viu esse caso do Ban, ela começou a pesquisar sobre a vida da Lima. Só que assim, ela vai bem a fundo mesmo. E daí, no programa ali, eles perguntam pra Lima, o porquê que você, de onde surgiu a ideia de você ajudar as pessoas a tratarem a saúde mental, de onde vem isso? Assim, ela não tem uma formação, né? Eu não sei como que ela chegou nisso também, tá? Porque ali também não deixa claro. Mas ela tinha uma empresa chamada Aura, se eu não me engano, vou colocar aí pra vocês. E o que acontece? Como ela não tinha essa formação, essa BJ ficou se perguntando, tá, por que eles estão passando a tutela do Ban para ela, né? Sendo que não tem nada comprovado de que esse programa dela realmente funcione, né? E no meio tempo ali ainda, ela pegou uma moradora de rua, a Lima, né? Pegou uma moradora de rua e aplicou aí as técnicas do programa dela, de saúde mental, nessa pessoa, que se chama Amanda. E a Amanda realmente melhorou. Ela mudou da água pro vinho no tempo que ela estava com a Lima. Porém, ela veio a falecer, né? E ela faleceu sob a responsabilidade da Lima, né? Então, e daí o que acontece? No programa aparece a Lima lendo qual foi a causa da morte da Amanda. Só que depois a BJ pegou o documento que diz, né, qual foi a causa da morte da Amanda e não bate com o que a Lima havia dito. Então todo mundo se pergunta para que ela mentiu, sendo que no documento original diz que foram causas naturais. Então, para que a mulher mentiu? Não tem sentido nenhum, né? Beleza. E daí foi onde a BJ começou a levantar
todas as suspeitas sobre a Lima. E nisso, ela levantou um Free Ben, assim como ela fez com Free Britney Spears, né? Então, ela fez o Free Britney, ela fez o Free Ben, né? E daí, o Ben chegou até ela, foi lá, não sei se eles fizeram, mas eu acho que sim, fizeram uma entrevista aí, e parece que a BJ colocou todas as teorias dela dentro da cabeça do Ban, entendeu? Só que uma coisa que eu acho bem errado ali, que aparece no programa, é a Lima dizendo que a família não quer ter essa tutela para cuidar da saúde mental do Ben, porque senão o Ben vai atacar eles, vai achar que a mãe é uma mãe ruim, que o pai é um pai ruim, e a Lima fica com essa responsabilidade. Então, isso, assim, tipo, não é muito legal. Se o problema é do Ben, ele precisa de ajuda profissional, beleza? E aí, a Lima não é essa ajudante profissional, né? Ela veio com um método inovador, né? Mas que, assim, não tem estudo nenhum, né? Mas, assim, eu acho errado que ela tenha que ser responsável por levar todos os ataques. Quando o Ben fica loucão e, tipo, vai pra cima e acaba tudo recaindo sobre ela. Na verdade, o certo era da família entrar num consenso, né? Isso tinha que ser resolvido em família. O pai e a mãe tem que ser o apoio para ele, não outra pessoa. Embora ele precise de ajuda profissional, o pai e a mãe tem que ser o apoio, né? E não fugir e deixar a responsabilidade para outro, né? Beleza. Daí, no caso, vamos voltar aí que lá no programa não fala que eles eram namorados. Eu vim descobrir agora. Então, o Ban acusou a Lima de ter manipulado ele, de ter mantido ele refém, né? E daí o que acontece? Em junho de 2023, a Lima obteve uma ordem de restrição após alegações de comportamento ameaçador do Ban. E lá aparece também, não sei porquê, ela fazendo uma ligação para a polícia, dizendo que o Ban arrombou o portão, sendo que a mãe dele tinha passado a senha do portão para ele poder entrar. Então a gente não sabe por que ela mentiu nessa parte também. Então a Lima já tem 2 mentiras sem cabimento, né? Foi em junho de 2023, o Ban foi colocado em uma internação involuntária sobre uma lei Markman na Flórida. Após um surto em um hotel, a Lima estava envolvida no processo, mas não como sua tutora legal. Os seus pais, Phil e April, já tentaram ajudá-lo no passado, mas não há registro de tutela formal também. Em alguns momentos, a justiça ou a equipe médicas intervieram em crises como internações involuntárias. E a Nicole Boyd, sua esposa, tem a custódia principal dos filhos, Phoenix, mas não de Ben. Lima, de Mori, eu não sei falar o nome dela, vai aparecer para vocês. Nunca foi tutora legal de Ban Margera, mas em 2023 ela teve influência em sua vida durante um período conturbado. O Ban continuou lutando contra vícios e problemas legais, sem um tutor oficialmente designado. E o que acontece? Agora vamos falar um pouquinho aí da BJ, porque a BJ, na verdade, fez um inferno também na vida da Lima, e a gente não sabe se isso é verdade ou não. Então, tipo, ela joga as teorias no ar e acredite quem quiser. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque no programa eles perguntam para Lima, o que fez com que você chegasse a montar essa empresa, né? E ela diz que eles são em 3 meninas, ela e mais 2 irmãs gêmeas mais novas. E ela disse que elas sofreram abuso psicológico e abuso carnal, né? As 3 irmãs. E quando as irmãs gêmeas tinham certa idade, elas foram diagnosticadas com esquizofrenia. O que eu acho bem errado ali, sendo que a Lima fala que o diagnóstico das irmãs não foi certo. Mas pelo jeito foi, né? Assim, quase 100% de certeza que foi. Que elas foram diagnosticadas com esquizofrenia as 2. E o que acontece? Ela fala, não, elas não tiveram o diagnóstico correto, elas não passaram pelo tratamento correto, elas tiveram que tomar medicação e não sei o que, elas ficaram viciadas no medicamento, mas ela não tem informação nenhuma para dizer que os médicos fizeram um diagnóstico errado. Não tem, ela não é uma psiquiatra, não é uma psicanalista, não é formada na área, né, para poder dizer que o diagnóstico não foi certo. E você vê ali que dá pra ver que as irmãs têm problemas de saúde mental, né? Só que o que acontece? A BJ
faz com que a mãe da Lima trate as duas gêmeas como tráfico carnal, entendeu? Para não usar a palavra aí, né? Então, o que acontece? As filhas acabaram caindo nesses vídeos da BJ e uma delas teve um surto que foi gravado pela polícia. Quando a polícia chega em casa, a mãe fala, minha filha me enforcou, e a menina fala que ela sofre realmente esse abuso. Então, a gente não sabe se é da cabeça dela ou se isso realmente existe. Então, não tem como comprovar, porque ninguém foi investigar. Então, como as meninas têm problemas de saúde mental, é mais provável que isso seja coisa da cabeça delas realmente, mas a polícia não investigou, então não tem como a gente saber. Porém, a BJ joga essas teorias aí pra cima, quem quiser pega e faz disso a história verdadeira. Então ela transformou a vida da Lima e da família num inferno e fez com que as irmãs também acreditassem no que a BJ fala, sendo que eles não sabem se isso tá certo ou não, sabe? E daí uma das irmãs ainda estava internada, acabou fugindo, e quando eles encontraram ela estava repetindo as teorias da BJ. Então, assim, só que ela repete com palavras que a BJ realmente usa. Então fica mais claro de entender que isso é da cabeça delas do que realmente aconteça. Mas não tem como a gente saber se isso realmente acontece ou não, né? Se não tem uma investigação, não tem como saber. Né? Mas a Lima fala que houve sim, e talvez isso tenha desencadeado o problema de saúde mental que as gêmeas têm, né? Desse abuso psicológico e carnal, né? E o que acontece? A BJ aí tem um canal que posta vídeos investigativos porque ela é advogada, né? Só que ela também sofreu um trauma aí por perda do pai dela, quando ela ainda estava na faculdade. E o pai dela teve uma overdose por, se eu não me engano, metanfetamina. E ela usa lá no programa como... meu pai teve uma overdose de uma droga que é utilizada por pobres. Eu não entendi o porquê que ela falou isso também. Então pode ser que a BJ também seja meio fora da casinha, né? Mas tudo bem. Ela tem um canal onde posta vídeos investigativos, principalmente sobre a Lima. Agora eu vi que ela mudou ali um pouco os conteúdos. Tem alguma coisa do Magione, né? Então ela pegou algumas outras coisas e tem feito também, mas ela focou muito tempo em cima da Lima, o que destruiu a vida da Lima e da família dela, né? Jogando essas teorias aí pro ar, né? E do Ban Margera e de outros envolvidos no caso, né? Seus vídeos geralmente alegam que Lima é uma manipuladora ou uma caçadora de fortunas, né? Gold digger, o que ela fala? Explorando a instabilidade mental e financeira de Ben. Lima teria tomado o controle das finanças enquanto ele estava em crise. É o que a BJ fala, né? Que ela o mantinha afastado de famílias e amigos, que ela se aproveitava da saúde mental frágil para benefício próprio. E alguns sugerem que Lima usou a lei Markman, internação involuntária para viciados na Flórida, para controlar o Ben. A gente sabe que o Ben Margera é meio doido, né? Então, eu não sei o que seria bom realmente para que a cabeça dele fosse posta no lugar, né? Em vários vídeos e posts deletados do Instagram. E o problema também é que o Ben Margera, ele muda muito de opinião. Então, ele posta uma coisa, ele vai lá e apaga. Não, mudei de opinião, posta outra coisa, vai lá e apaga. Então, ele tem uma instabilidade emocional muito grande, né? Ele mencionou que BJ estava ajudando a expor a verdade sobre Lima. No entanto, como o Ben frequentemente apaga as declarações ou muda de opinião, não está claro se ele ainda apoia os vídeos da BJ ou não, né? A Lima, ela nega a publicação, ela negou publicamente as alegações e em 2023 conseguiu uma ordem de restrição contra Ben após conflitos e não há registros dela processando BJ. Porém, no programa diz que ela fechou a empresa dela, que se chamava Aura, e processou, sim, a BJ para que a BJ tenha que provar tudo que ela fala contra a família dela, né? Mas alguns fãs acreditam que os vídeos dela são sensacionalistas, daí esse que é um problema. E tem um fã lá falando exatamente isso, fala, olha, quando a BJ trouxe aí as provas, né, digamos assim, e colocou, eu só não entendi porque que a Lima mentiu 2 vezes em coisas que ela não precisava mentir, tipo, não era necessário, então pra que mentir? Era só ter falado a verdade,
né? Então, isso eu não entendi muito da Lima. Uma coisa que a BJ fala que eu também não concordo é que a Lima não tem formação nenhuma para a área de saúde mental, para ela simplesmente desenvolver algo e dizer que aquilo funciona, até porque não tem nem estudos para isso, né? Ela só veio com uma ideia e implantou na cabeça das pessoas e as pessoas foram pagando para ela fazer, né? E só que a BJ transformou a vida delas nisso tudo. E talvez ela possa fazer isso com outras pessoas. Então, isso não é muito legal, né? Então, tipo assim, ela traz da internet pra vida real, mas transformando a vida das pessoas no inferno, né? E o problema é que ela não tem prova de nada. Ela só... Da Lima, por exemplo, ela só jogou as teorias aí no ar e pegou quem quisesse, né? E daí aparece um fã dizendo que, olha, quando ela trouxe, eu até acreditei, mas quando começou a ficar muito massivo, tipo assim, muito sem provas do que ela estava falando, daí ele falou, olha, daí eu já comecei a pensar e rever o que eu estava acreditando ou não, né? Então, algumas pessoas simplesmente acreditam cegamente no que ela tá falando e outras põem aí a cabeça a pensar, né? Será que isso tá sendo verdade mesmo ou não? Então, a BJ também é meio controversa ali, né? Mas ela ficou um bom tempo fazendo conteúdo aí contra a Lima, mas a Lima também... Eu não entendi por que ela mentiu, né? Que nem no caso da Amanda, você vê nitidamente que a Amanda estava de um jeito, ela ficou muito melhor e ali diz que foram causas naturais, não tinha por que ela mentir, né? Então, eu sinceramente, essa parte eu realmente não entendi. Mas a parte aí dele, que aparece no programa dele, amando a Lima, né? Depois vem a BJ, planta todas as ideias na cabeça dele e ele passa a odiar ela, né? Então, tudo isso é uma loucura, né? Eu espero melhoras aí realmente pro Bom Margera, porque ele marcou uma geração, né? Ele é um skatista excelente, né? E só espero melhoras aí pra ele, né? Espero que a Lima também consiga parar de mentir sobre coisas que não são necessárias e que a BJ tome um pouco mais de cuidado, porque ela tá mexendo na vida das pessoas, né? Então, isso fica um pouco complicado. Bom, pessoal, vou ficar esperando aí o próximo. Aqui está pelo Prime Video, eu tenho assistido pelo Discovery ID, né? O próximo caso é a garota que morreu 2 vezes. Esse eu nunca ouvi falar. Eu sei aqui que no 4º episódio eu tenho um shorts que fala sobre a casa funerária dos horrores, que é onde eles abusavam de corpos aí, que eles diziam que iam cremar, entregavam cal com sei lá o quê, e só iam empilhando corpos em um lugar. Era uma coisa horrível, assim, ó, nossa, tenebrosa mesmo. Mas vai aparecer no 4º episódio, né? Vou esperar sair o 2º e eu trago aqui pra vocês, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, encaminhe para quem você sabe que gosta desses tipos de história e até o próximo vídeo.